O método MASSE, Método Avançado de Cura Emocional, tem 14 fundamentos. Nesse vídeo a gente viu basicamente PNL, neurociência, a plasticidade cerebral, que a gente vai ver. Vimos a teoria das inteligências múltiplas, inteligência emocional, constelação familiar, as crenças pessoais, as crenças religiosas, isso está em PNL, e tantos outros fundamentos que eles podem agregar, né? Os fundamentos são teorias que eu venho estudando nesses mais de 30 anos, né? 35 anos de trabalho, e aplicando, sim? Então, gente, nós vamos ver esses fundamentos que nada é excludente, né? Todos esses fundamentos que eu vou trabalhar com vocês, que eu trabalho, e você pode ter mais afinidade com uns, menos afinidade com outros, ou alguns você vai querer estudar mais, outros não, né? Porque isso vai depender muito da sua história de vida, da sua formação acadêmica, da sua transição de carreira, né? Então isso vai impactar nas suas escolhas, né? Mas esses 14 fundamentos nós vamos trabalhar. Hoje eu vou trabalhar 2 fundamentos com vocês. Eu vou trabalhar PNL e constelação familiar, tá bom? Bom, como que eu faço com o primeiro contato? Por isso que eu quis até que vocês fizessem aquele formulário, preenchessem esse formulário para mim hoje, embora ele seja diferente, mas eu vou passar para vocês, na medida do possível, toda a minha metodologia, como eu trabalho. Então, a pessoa, ela agenda uma sessão comigo e ela tem essa ficha inicial aqui. Então, o nome indicado por quem? Isso é importante, né? Que eu quero também que vocês tenham sucesso nos seus atendimentos. Isso é muito legal, porque às vezes uma live que você faz, ou uma live, eu tenho uma forma de toda quinta-feira eu trago um convidado, foi um paciente que passou por mim, que fez a transformação em 6 semanas e a gente conversa na quinta-feira às 20 horas. O de amanhã não vai porque ele ficou inseguro e aí tem que ser leve, a questão tem que ter leveza, né? E é muito interessante porque às vezes aquela indicação ali, alguém que estava passando pelo Instagram começou a assistir a live. Então a pessoa não é minha seguidora e nem seguidor do meu convidado. Mas outras vezes as pessoas vêm por indicação do meu convidado. Então, foi indicado por quem? Isso é importante. Às vezes foi pelo marido, foi pelo filho, foi pela mãe, para você já começar a estreitar os laços com o seu paciente. Cidade onde vive, formação acadêmica, empresa em que trabalha. Por quê? Aqui eu vejo se a pessoa é empresária ou se ela é de CLT, se ela presta serviço, se ela é autônoma. Por quê? Quando a pessoa é empresária, na hora que eu vou fazer a constelação familiar com ela, eu já faço simultaneamente a constelação organizacional. Tá? Então, o empreendedor, o empresário, eu já faço os 2 tipos de constelação com eles. Por quê? As leis da constelação, as leis do amor, elas são 3. A lei da hierarquia, ordem, pertencimento e equilíbrio. Tanto na constelação individual, quanto na constelação organizacional, as leis são as mesmas. Então, é muito interessante esse processo, porque você cuida do seu paciente. Eu estou dando o nome de paciente, pessoal, mas vocês podem falar de cliente também, né? Eu fui terapeuta de um argentino e ele falava para mim, Cleise, não é cliente. Eu falei, não, mas eu não sou psicóloga, eu não sou da área da saúde. Eu falei, não, mas você cuida da alma, você cuida do emocional. Então, é paciente, né? Então, essa terminologia também
ela fica a critério de cada um. Então, aqui tem poucos psicólogos, né? Para você atender como terapeuta holístico, terapeuta integrativo, né? Qualquer tipo de terapia que você faz, você pode também ser o terapeuta sistêmico. Você não precisa ter o curso de psicologia ou psiquiatria, né, na área da saúde. Você pode se aprimorar. Então, a proposta aqui é de você atender como terapeuta sistêmico, né? Que você não precisa estar vinculado à psicologia, outra área, outra disciplina, outra profissão da área da saúde. Bom, crença religiosa. Por que eu pergunto crença religiosa? É muito importante. Como eu trabalho muito com a PNL, nós fazemos regressão, né? Um dos pressupostos da PNL é regressão e hipnose. Então, se a pessoa me diz católica, na hora que eu vou conversar com ela, eu gosto de apurar isso. Você é católico praticante? Você é católico reencarnacionista? Você é católico que nasceu na igreja católica, mas não pratica? Por quê? Porque na hora que eu faço a constelação com a pessoa, se tiver abortos ou os não nascidos, vai impactar no sistema, né? Eu vi que nem todos vocês, quem já preencheu o formulário para mim, não conhece a constelação. Então, uma das questões que trazem mais emaranhados nas famílias, nos sistemas, são os abortos, que eles são excluídos do sistema. Então, na hora da constelação, se teve aborto ou do sistema atual, né, que é o sistema que a pessoa está vivendo, que é marido, filho, mulher, ou se teve o aborto, ou um que não está mais na vida do sistema de origem, né, que é da sua família de origem, eu peço para batizar. O que é batizar? Dar um nome para aquele irmão que foi abortado. Se é católico, eu peço para celebrar uma missa para a alma da pessoa. Se ele for evangélico, conversa com o pastor. Eu tenho vários pacientes evangélicos e cada pastor tem uma atitude. Bom, se ele é espírita, ele vai pedir vibrações para aquele espírito desencarnado. Cleis, eu sou ateu, então eu vou trabalhar aqui com a natureza. Você vai escolher um cristal e vai mandar energia, luz para esse ser. E isso causa um impacto muito grande nas pessoas, porque a constelação, segundo Bert Helling, né, os emaranhados da vida é o amor fora do lugar. Então, os grandes emaranhados das pessoas é porque elas estão fora do lugar. O que é esse fora do lugar? No relacionamento a dois, a mulher tem uma atitude de energia masculina do casal, ela está sempre fazendo as coisas no lugar do homem, o homem vai no lugar da mulher, ou às vezes a mulher ela passa a ser a mãe do marido, o marido passa a ser o pai da mulher, todo mundo fora do lugar. Tá? Então, com esse tipo de técnica que eu vou passar para vocês, eu quero dizer o seguinte, pessoal, eu tenho algumas formações em constelação, mas com a prática eu fui juntando constelação com PNL e não é que deu certo? Então eu tenho uma técnica que eu uso e vou passar para vocês, chama constelação astral. Eu consigo fazer uma constelação com a pessoa, sem os bonecos, sem estar no coletivo, mas eu a induzo de uma forma, usando uma técnica de PNL com metáforas, e ela se resolve, principalmente para as pessoas, os pacientes cartesianos,
que chegam, querem dar conta de tudo, acham que dão conta de tudo. Às vezes, né, eles olham os bonequinhos que a gente faz com o Playmobil e falam assim, Cleise, eu não dou conta disso aqui não. Como é que você está representando meu pai, minha mãe? Sinto muito. E foi em função de um paciente que eu tive, muito cartesiano, que eu desenvolvi a constelação astral. Eu vou passar para vocês. Ela é rápida, você gasta aí de 10 a 15 minutos e resolve a questão. Você fez a constelação. E aí, depois que eu faço a constelação, todos os abortos que tiveram, a pessoa vai dar um nome e vai trazer para aquele sistema, né? Que antes existia a exclusão, é a lei do pertencimento, esse pertence. Então, o que acontece, pessoal? Se uma pessoa, quem mais sente a falta dos abortados são os irmãos, os pais não sentem, tá? Então, o impacto vai ser na vida dos irmãos. Então, veja bem, o meu paciente chega e aí por isso é que eu pergunto o estado civil, nome, idade de cada um dos filhos, tá? E aqui também é importante, porque na hora que eu vou conversar com a pessoa, então vamos imaginar, estou trabalhando a Maria. Maria tem 40 anos, né? Então, Maria, quantos filhos você tem? Ela fala, 2. Eu pergunto para ela, teve aborto? Ah, tive. Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 10 e eu tenho um de 8. Mas o meu primeiro filho, eu perdi. Então, estava excluindo esse primeiro filho. Né? Então, quando pergunta para Maria, quantos filhos você tem? 2. Quando pergunta para os filhos da Maria, quantos irmãos? Somos 2, já excluiu. Então, se aquele primeiro aborto é o primeiro filho, o segundo está no lugar errado, está no lugar do mais velho. Percebe? Então, na hora que nós tomamos esse aborto para o lugar, dá uma leveza para quem? Para o irmão, para o segundo irmão. Tá? Eu tive uma história, né? Eu gosto muito de dar exemplos, viu, gente? Eu aprendi isso com o Milton Erickson, é o pioneiro da PNL, né? Ele curava as pessoas através de metáforas, hipnose e exemplo. Eu estava fazendo uma live um dia com um paciente e a gente nem tinha abordado essa questão do pertencimento, né? E aí depois, e eu falei isso de forma espontânea na live, esse exemplo que eu tô dando para vocês. Ele teve um filho que foi aborto, ele teve uma segunda filha e teve um outro que nasceu morto. Quando perguntavam para ele, ele falava, tem a menininha, chamada Fernanda, a Fernanda ela é filha única, não é filha única. E eu expliquei isso. E depois que terminou a live, ele me ligou, ele é uma pessoa evangélica, ele me ligou e falou, Cleise, olha que interessante, eu não sabia daquilo. A Fernandinha sempre brincou com o irmãozinho dela, é o primeiro irmão. Né? Então, as crianças, elas estão muito conectadas naqueles que não estão mais na vida. Gente, isso não é crença religiosa, isso é energia quântica, tá? É física quântica, é o inconsciente coletivo. Tá? Então, foi muito interessante, aí ele batizou, deu nome para esse primeiro filho, já tem a segunda, e depois o terceiro filho, que nasceu morto, que ele também não deu nome. Só de ter essa conversa com ele, ele me falou que a menina estava mais tranquila, estava mais leve. Quando tem um aborto, o irmão que vem, o antes ou depois, é aquela pessoa que ela está sempre insatisfeita na vida, tá? Ela muda muito de trabalho, ela tem um vazio existencial, ela está sempre falando para as pessoas que está faltando alguma coisa na vida dela. Então, quando você faz uma constelação e traz para o campo aquele que está faltando, e aí eu peço para a pessoa formatar novamente a família dela.
depois da constelação. Isso já é PNL. O que eu peço para fazer? Então, agora que você já sabe que as pessoas estão fora do lugar, você vai colocar, faz uma montagem. O seu pai, mesmo que não esteja na vida, tá? Pode já ter morrido. O seu pai atrás do lado direito, a sua mãe atrás dos filhos do lado esquerdo, os filhos numa sequência cronológica, e quando tiver um aborto, você vai simbolizar com uma estrelinha. E aquele filho, aquele irmão, em constelação, pessoal, não tem irmão por parte de mãe ou de pai, é irmão, tá? Aquele irmão que você sabe que ele tá vivo, mas você não conhece, você vai colocar um coraçãozinho. Vocês não imaginam o impacto que isso tem na vida das pessoas. Simples assim. Primeiro, constelação é um movimento de alma, e a alma é simples. PNL também, então não tem envolvimento nenhum com o ego. Eu vou sugerir para vocês assistirem uma live que eu fiz quinta-feira passada, tá no meu feed, com uma coach. Ela chama Ingrid, ela conta a transformação dela depois da constelação. Ela conta isso, tá? Ela torna público. A questão do pai biológico que ela não tinha. É uma mulher de quase, acho que 30 e poucos anos que ela tem. Ela conta a história, depois da constelação, o que a vida dela mudou, tá? Foi só isso. Tomar o pai e tomar a mãe. É um movimento muito simples. E quando faz isso, tem uma mudança muito grande. Então, foi quinta-feira passada, tá lá no meu feed, tá? Vai falar, o tema da nossa live foi resultados da constelação. Para vocês verem o resultado da pessoa, né? Não sou eu que estou falando, ela que está falando, e que ficou muito legal. Aí, pessoal, voltando aqui à ficha, e essa ficha eu vou dar para vocês. Oi? Só um minutinho, eu vou dar um pouco de atenção para a Fernanda. A Fernanda está querendo tirar algo, levantou a mãozinha e está querendo tirar uma dela. Ah, tá. Pode tirar agora? Sim. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida na questão do aborto, né? Sim. Uma gravidez anembrionária, né? Que a pessoa tem um aborto espontâneo por volta da sexta semana. Sim. É considerado como um aborto também, mesmo não existindo o feto, ela entra nessa constelação? Entra na constelação, Fernanda, inclusive os abortos resultado da pílula do dia seguinte, também é aborto. Às vezes, quando a gente faz a constelação, quando tem um aborto, o constelado percebe que está faltando alguma coisa. Às vezes ele nem sabe desse irmão, tá? Só que nós consteladores, nós desenvolvemos a acuidade, uma percepção que quando eu estou fazendo a constelação com alguém, eu capto a energia dele também, da família dele, do campo. Então eu percebo se teve ou não aborto. Eu fiz uma constelação com uma pessoa, ela me dizia que eles eram 6 irmãos. Apareceram no campo mais 5. Tá? Alguns abortos e o outro filho de um pai com outra mulher. Aí quando terminou, ela disse assim para mim: ô Cleise, interessante, meu pai sempre falou que queria ter um time de futebol. Eu falei, ele tem. Tá? Então, em constelação, Fernando, outro detalhe, a gente não julga. O aborto pode ser provocado, o aborto pode ser espontâneo, não há julgamento na constelação. As coisas aconteceram do jeito que precisava acontecer. Tá? Então, esse não julgamento, ele é muito importante. Não julgar o pai, não julgar a mãe, porque o que acontece muito nas constelações? Como nós trazemos os comportamentos e atitude da nossa ancestralidade, e nós podemos repetir esse comportamento até 7 gerações anteriores a nós, a gente começa a julgar quem veio antes.
né? Nossa, o Bert Helling chama isso dos segredos de família. Segredo é segredo, a gente não mexe. Inclusive, tem uma oração do Bert Helling que eu passo para os meus pacientes e depois posso passar para vocês também. Uma oração linda. Ela não tem vínculo nenhum espiritual, mas tem uma parte que ele diz assim: dá luz aos não ditos, aos segredos de família. O que a gente precisa entender é que os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, tiveram uma vida muito mais difícil que a nossa. Então não cabe a nós julgarmos um aborto, ou julgar, né? Ou eu falo isso muito com os pacientes, não vou perguntar para minha mãe. Eu falei, você pode até perguntar, com delicadeza, não no sentido de acusação, porque às vezes a mãe nem sabia. Tá? Então, eu já fiz uma constelação de uma pessoa que era para vir uma irmã gêmea com ela, e ela tinha um sintoma de uma alergia no corpo, uma dermatite que nada sarava. E na constelação era a irmã gêmea dela. Na hora que foi feito isso, a coceira, a alergia melhorou. Tá? Então, nós não sabemos. Tem um caso fantástico também de um artista que veio com um gêmeo e ele estava totalmente deslocado na vida, já tinha tentado suicídio 2 vezes, etc. Era por causa do irmão gêmeo dele. Então, na hora que apareceu no campo e na hora que eu fui fazer as frases sistêmicas, que são frases de cura, ele começou a discutir com o irmão dele, no bonequinho, né? O bonequinho dela, ele falou, cara, um de nós tinha que sobreviver. E eu falei, calma, né? Não é brigar com o irmão, calma, e vamos fazer, você vai seguir o que eu tô falando. Porque as frases de cura, elas são muitas, que são as frases sistêmicas, elas são muito importantes, né? Nós não usamos em constelação, por exemplo, a palavra perdão. Nós usamos sinto muito, porque quando você pede perdão para alguém, significa que aquela pessoa vai ter o poder de te perdoar ou não. Agora, o sinto muito, né, já está dizendo aí. Então, quem conhece o Ho'oponopono sabe desse mantra fantástico. Eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grato. É você limpando as suas memórias. Então, nós usamos na constelação as frases sistêmicas. Agora eu te vejo, meu pai, agora eu te vejo, minha mãe, eu sinto muito, eu não sabia. É por isso que essas frases vão reverberando na mente da pessoa. Fernanda, te respondi? Sim, obrigada. Então tá. Então vamos continuar ali na ficha, gente. Então, nome, idade dos filhos, nome, idade, pai, da mãe. Aqui eu já tenho um indício forte também. Tem pessoas, outro dia eu atendi uma psicóloga, ela te colocou só o nome do pai e não colocou o nome da mãe. Então a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: qual é a sua relação com a sua mãe? Péssima. Ela nem colocou o nome da mãe, ela só colocou a idade. Então a gente precisa desenvolver a nossa acuidade como terapeutas, né? A acuidade, ela está muito ligada à calibração que nós vamos falar um pouco mais hoje, que é PNL, porque só nesse formulário você já vai ter um indício de que você vai trabalhar com esse paciente. Então, se vocês fizeram o formulário para mim hoje, eu já sei quem veio de sistema disfuncional, quem é que precisa de constelação. Vocês mesmos aí que se inscreveram. Tá? Nome e idade dos seus irmãos separados por vírgula. Aqui também, gente, é muito importante. Tem pessoa que não sabe a ordem dos irmãos, sabe? Não sabe quantos irmãos tem. Cleise, tem assim, tem uns que nasceram antes, né? Meu pai era muito fogoso, mas isso tudo você traz para o campo para alinhar, tá? Pergunto se já fez terapia antes, né? Aí quem coloca assim, eu falo, na hora que eu vou conversar com a pessoa, quanto tempo você fez? Tem pessoas que fazem terapia há 8, 10, 12 anos, não saem do lugar ainda, né? E aí eu falo para a pessoa, olha, aqui, isso aqui é o primeiro contato que eu tenho. 6 sessões.
você vai resolver suas coisas. Elas ficam meio incrédulas assim, mas resolvo. Se toma algum remédio de uso contínuo, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está com depressão, é bipolar, né? E já acha que você vai resolver. Não, você tem que continuar com os remédios lá do seu psiquiatra, né? Quem vai te dar alta é o seu psiquiatra. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está negando uma patologia mental e de repente pode falar, a terapeuta falou que eu tô livre disso. Não. Quem vai te dar alta é o seu médico. Aí vejo se já participou ou não da constelação familiar organizacional, porque se ela já conhece constelação, na hora que eu vou dar um primeiro passo com ela na conversa da sessão, eu já não preciso entrar nas leis. Se ela não conhece, eu falo rapidamente das 3 leis para fazer sentido para ela. E processo de coach, né? Eu também sou coach, minha formação é no coach sistêmico, né? Tem 2 tipos, tem 2 metodologias de coach, pessoal. Tem o coach aí do Instituto Brasileiro de Coach, a escola maior que existe, né? Que eu conheço aqui no Brasil, que é metodologia americana, não trabalha com o emocional. Tá? Então, o que o coach faz? O que eles fizeram? Eu vejo muito no coach, vocês devem fazer isso também, ver isso por aí. Eles subdividiram coach de carreira, business coach, life coach, coach do emagrecimento, e não resolve nada, porque quando tem um problema emocional, aí pedem para ir para um psicoterapeuta, um psicanalista, etc e tal. O coach sistêmico, a metodologia é europeia. No coach sistêmico, nós trabalhamos a constelação familiar. Então, a minha formação em PNL foi bem antes do coach. Né? Então, depois que eu fui vendo, quando eu estudei o coach, fiz cursos e me formei, eu fui vendo como que a ferramenta, que a constelação familiar como ferramenta, poderia complementar o coach sistêmico, porque o coach sistêmico trabalha com o emocional, que é a constelação, mas ele não supre tudo, né? O que supre mesmo, que resolve a questão que aparece na constelação é a PNL, no meu ponto de vista. Né? Porque a PNL ela trabalha com o inconsciente. Né? E o paciente, quando os procura, ele já está cansado de terapia que não resolve, ele já está cansado do coach, nem gosta dessa palavra. Eu também não tenho usado a palavra coach, porque eu acho que ela ficou muito prostituída. E aí caiu no descrédito, né? Ah, não, se é coach não resolve nada. É que as pessoas tendem a generalizar. Então, eu prefiro usar o termo terapia sistêmica, que eu vou usar também as ferramentas de coach ali com o meu paciente. E pergunte se conhece a PNL, aqui também é muito interessante. Tem gente que conhece a PNL, mas de forma superficial. E tem pessoas que têm formação em PNL, mas não conseguem aplicar. Uma coisa, pessoal, é você ter a teoria, é você ter lá uma formação. Outra coisa é a prática. A PNL é uma ferramenta fantástica que você resolve questões em 10, 15 minutos. E qualquer pessoa pode aplicar a PNL. Semana passada, numa live, eu tô fazendo umas lives pequenininhas que eu chamo de aula todo dia, agora é 11h11. Não me pergunte por que esse horário, é 11h11 e tô fazendo. Mas foi interessante que eu dei um exercício de PNL e 2 terapeutas já aplicaram, falaram para mim, Cleis, deu certo. Então, PNL, gente, qualquer pessoa pode aplicar, mas ela precisa primeiro passar pela técnica, né? Para você aplicar uma técnica a alguém, você tem que se aplicar, né? Depois você vai aplicar com outras pessoas para ver se vai dar certo. Mas é uma coisa muito... O PNL é o óbvio, só que muitas vezes, por não conhecer, a gente não aplica. Bom, aí eu vou pedir informações da sua infância, né? Isso aí eu pedi para vocês também.
Aí eu quero saber qual foi a relação física do seu pai com você. Aqui eu já sei, no contato da criança, do adulto com o pai e a mãe, eu já sei se vai precisar de constelação. Quando a pessoa me responde aqui que o pai era protetor, mas não era carinhoso, era distante, era muito bravo, eu tinha medo dele, já tem um problema aí de disfuncionalidade. A mesma coisa para a mãe, tá? Então, quando a mãe batia, a mãe muito brava, o pai muito bravo, mesmo que hoje o paciente adulto pense assim, nossa, aquela surra que eu levei do meu pai é que me trouxe caráter, que é isso aqui. Quem está falando isso é adulto. A criança interior está ferida, está machucada. E nós precisamos curar essa criança interior. Como que a gente cura essa criança interior? Com regressão e uma boa ressignificação. Aqui nessa pergunta, sua mãe resolvia todas as questões da família, decidia, determinava, resolvia tudo? Por aqui eu já sei se naquele casal, que é o pai e a mãe desse adulto, se a mãe já adotava uma atitude da energia masculina do casal e a tendência é essa filha reproduzir isso. Né? Então, o que é a energia masculina? É aquela mulher que na relação ela é proativa, ela decide tudo, tá? Ela que dá os comandos e ela pegou isso da mãe, ela veio copiando isso. Tem referências bibliográficas de americanos com essa tese, tá? E aqui eu faço a seguinte pergunta para o meu paciente. Fala assim, olha, quando você era criança e você via seu pai e sua mãe como casal, você achava que os dois tinham amor, paixão, um era apaixonado pro outro? Ou você pensava assim, quando eu crescer, eu quero ter um casamento igual meu pai e minha mãe? Aí o paciente diz, não, Cleide, de jeito nenhum. Os dois não se suportavam e quem decidia as coisas? Minha mãe. E hoje na sua vida, quem decide entre você e seu marido? Eu falo, geralmente é. Aí eu falo assim, então me fala um negócio. Hoje, na cama, quem é que dorme do lado direito? Ela fala, eu, com energia masculina. Aí ela começa a justificar assim, não, sabe porque é perto da porta do quarto dos meus filhos, é perto do banheiro, não é nada, é porque você tá com a energia masculina do casal. Aí tem umas que mudam o lado esquerdo, fala, Cleise, é mesmo. Porque olha que interessante, gente. Quando a mulher tá com uma atitude masculina na relação, ela determina tudo e ela deixa de ser feminina. Eu vejo isso em muitas mulheres proativas, empreendedoras, né, que elas continuam, chegam em casa, elas continuam administrando, do mesmo jeito. Aí eu falo para ela, mas você tem que ser um pouco feminina. Né? Às vezes ela fala, Cleise, eu vou ser, mas ela decide tudo. Hoje eu vou sair para namorar, mas ela decide o restaurante, o que vai fazer, quem vai ficar com as crianças. Ela convoca o parceiro, né? E tá com energia masculina. Só que isso é muito inconsciente. A pessoa não tem consciência disso. Né? Então, só nesse formulário, vocês perceberam a riqueza de informações que tem para você? Então, na hora que você chega com esse formulário já pronto ali, você vai conversando, você já vai conhecendo mais a pessoa, sabendo, porque às vezes é muito comum ela vir me procurar por uma questão e, na verdade, não é aquilo que que é a grande causa da vida dela. Tá parada, tô emaranhada. Então, eu vou lá para a roda da vida. Dê nota de 0 a 10 para cada área da sua vida. No seu formulário eu não pedi isso. Isso aqui é muito interessante. Aí, quando eles pontuam para mim, eu faço lá a roda da vida para eles, né? Geralmente essa roda, ela tá em desequilíbrio e aí eu vou usar com eles uma metáfora. Eu não consegui ainda fazer essa roda automática. Tem até uma plataforma que faz isso, mas
eles são muito tradicionais, eu não consegui ainda alguém que fizesse isso. Eu faço manual mesmo. Então, eu tiro a foto ali da roda da vida e aí eu mostro para a pessoa, geralmente a roda tá muito... Aí você tem que ter a cuidado também para você analisar a roda da vida dela, tá? É comum, por exemplo, se a relação tem romance e relação a dois, é uma área da vida que a pessoa não quer mexer, às vezes ela coloca 90% ou 100%. Mas na hora que você está conversando com ela, você vê que tem um desequilíbrio ali na relação a dois. Então, no momento certo, você vai ver com ela se ela quer mexer naquilo. Tem pessoas que não querem mexer, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Eu mostro, aí já vou trabalhar, já tô trabalhando PNL com a pessoa. Eu mostro a roda da vida e falo para ela assim, veja bem, imagine que essa roda, aí nessa configuração que ela tá, geralmente tem 3, 4, 2, 1, tem gente que dá 0 em tudo, parece que a pessoa tá até morta. Eu ainda até falo assim, você viu lá, o 0, 1, né? E a pessoa coloca, sei lá, sem pensar, ou ela tem questão de escassez, ela tem um emprego, ela tem trabalho, mas no financeiro ela dá 0. Então tem uma questão ali dela com o financeiro, né? E ali você já tem várias informações. Então eu digo assim para ela, olha, você vai fazer o seguinte, imagine você tirando essa roda do papel, na configuração que ela está, e você vai colocar ela para girar, como se fosse uma roda de carro, tá? É de ferro, é de aço. O que vai acontecer com essa roda? Aí ela fala para mim, olha, não vai andar, ou vai desequilibrar, o que tá bom não vai ficar bom, mas é ferro e aço. Ah, não, Cleise, vai dar muita saculejada. Tá, você sabendo que essa roda não tá girando da forma como ela deveria girar, mas você insiste em fazer essa roda girar. O que vai acontecer com ela? Ah, ela vai quebrar. Então, sua vida tá assim. Essa roda é metáfora da sua vida. Se você continuar fazendo as coisas da mesma forma que você vem fazendo, você quebra. O que é quebrar? É adoecer. Né? Você vai somatizar alguma doença. Você tá fraco, né? Ou você já me contou aqui dessa situação toda que você tem. Por isso que o fundamento da linguagem corporal é importante para você começar a analisar as dores e as doenças físicas das pessoas, né? Que você vai dar um direcionamento para elas, você vai fazer a leitura disso, né? E quais são as pessoas, vai ter aula que a gente vai trabalhar mais isso, né? A teoria aí da Louise Hay, americana, e da Cristina Cairo, brasileira, que nos enriquece muito de se ajudar as pessoas nesses sintomas, tá bom? Bom, aí ela fala pra mim, fez a metáfora, eu falo, faz sentido? O tempo inteiro eu tô fazendo rapport, que a gente vai aprender o que é, você faz rapport com o seu paciente, tá fazendo sentido pra você isso? Né? O tempo inteiro você tem que estar calibrando e percebendo se faz sentido pra ele. Às vezes a pessoa fala, Cleise, eu não acredito em nada disso. Ok, sinto muito. Aí eu vou dar uma... Quando essas pessoas são muito lógicas, na primeira sessão eu já dou um impacto nelas. Faço uma regressão, já faço uma cura rápida ali. Ela fala, nossa, como é que você conseguiu? Então, às vezes você tem que demonstrar para a pessoa a técnica, que ela tá tão descrente, né? Então você faz ali a demonstração, ou alivia. Às vezes eu alivio mesmo. Outro dia, uma quinta-feira dessa, eu atendi uma pessoa, ela fez a primeira sessão comigo, eu vi que tinha uma disfuncionalidade, ela fez uma quinta-feira à tarde, fiz a constelação com ela de 9 às 10 da noite, e aí ela tinha um sintoma que ela teve Covid, e ela tinha um sintoma de fome. Ela teve Covid em dezembro do ano passado, de lá para cá, ela acordava toda a madrugada, às 2 da manhã, com muita fome. Então ela ia para a cozinha, ela fazia um mingau, ela pensava que ela já ia engordar, comia até sem açúcar, aquela coisa toda. Todo dia, 2 horas, ela
levantava para comer, ela tinha uma fome. Além da constelação, que foi uma sessão, eu usei uma técnica de PNL com ela. O que esse sintoma queria dizer para ela? E eu vou trabalhar isso com vocês no curso também. O que a mente inconsciente dizia para ela? O que o sintoma estava dizendo? Se ela ficasse forte, ela ia ter uma imunidade maior. E aí ela iria acabar com o Covid. Era uma proteção. Fiz a técnica com ela do sintoma. No outro dia, isso era uma quinta-feira, gente. Sexta-feira, ela mandou um áudio para mim, Cleis. Primeiro, ela estava distanciada dos pais biológicos, ela não conheceu a mãe dela. Ela tem mais 8 irmãos. Quando ela nasceu, a mãe dela deu ela para uma prima. E a mãe já morreu. E o pai também nunca quis saber dela. Então, ela anulou os pais biológicos da vida, uma pessoa de 58 anos, e agora ela estava pré-diabética. O que é diabetes? Diabetes é falta de doçura na vida, a pessoa que leva muita traulitada. E aí ela apagou todo mundo. Então, eu fiz a constelação, fiz as frases sistêmicas com ela. Ela falou, Cleise, foi a primeira vez que ela viu a mãe dela e tomou a mãe dela. Falou, Cleise, eu sonhei com minha mãe me abençoando, o olhar dela de carinho comigo. Não tive fome essa noite. E tô assim, eu tô encantada com esse negócio que você faz. E ela é terapeuta holística. E amanhã ela já vai fazer uma constelação astral. A constelação que eu fiz com ela, que foi astral, ela já vai fazer com o paciente dela amanhã. Então, gente, a situação ela é muito rápida, sabe? Você não tem que ficar ali, ó, com uma batata quente ou amassando barro, não. Então, às vezes, numa sessão, você pode usar 4, 5 técnicas. Com essa moça, eu fiz para aliviá-la. Né? Eu poderia falar, olha, hoje é constelação, amanhã eu trabalho a técnica do sintoma. Eu não faço isso. Eu faço para aliviar as pessoas. Né? Você pode usar uma técnica que você fala, não, isso aqui ela vai, né, tá sofrendo muito, vamos fazer isso. Tá? E realmente se torna impactante o trabalho. Porque a pessoa se cura, né? De forma rápida e tranquila. Bom, pessoal, isso tudo que eu falei até agora é para explicar o formulário. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Tudo bem? Vocês vão ter o acesso a todas as minhas fichas e o formulário. Oi? Essas técnicas que você fala, nós vamos aprender nesse curso? Vamos. Na apostila que você recebeu hoje, tem 10 anexos, são 10 técnicas. Pelo menos essas 10, tá, Fernanda? A gente vai trabalhar. Eu até pedi para vocês pegarem hoje algumas, né? Hoje nós atrasamos um pouco da apresentação, porque eu não acho que é atraso, não. Eu acho que aqui nós estamos formando um grupo, uma comunidade. É importante ver, né, onde que a pessoa mora, quem que ela é, né? Porque a gente vai, tem gente aí que já até vão encontrar aí o pessoal de São Paulo. Então, eu vejo que a coisa tem que ser muito humanizada, sabe? Se não der tempo para hoje, não tem problema, mas eu vou cumprir o programa. Eu pensei em 3 técnicas hoje, que são rápidas, né? Tudo aqui muito rápido. Gente, eu não vou dar curso de PNL para vocês, né? No futuro nós vamos formar, quem quiser também vou dar formação em PNL, formação em constelação. Mas hoje eu vou passar só alguns fundamentos da PNL. Né? Vocês podem também pesquisar na apostila, ter uma referência bibliográfica, né? Começar a ler sobre PNL, ou quem tem alguma ojeriza, ou achar que PNL é autoajuda, não é. PNL tem comprovação científica, né? Ela é divulgada por dois acadêmicos, o John Grinder, que é um linguista da Universidade, o John Grinder, linguista da Universidade do Canadá, e o Richard Bandler, que é um matemático entendido em programação de computadores. Eles foram discípulos do Milton Erickson, esse americano, que eu
vejo que a PNL veio dele, mas o Milton Erickson não publicou nada, né? O Grinder e o Bandler foram os discípulos dele. Tem um livro do Milton Erickson, edição esgotada, que chama Minha Voz Irá Contigo, que são histórias terapêuticas, né, de como ele curava. Eu vou trabalhar com vocês as metáforas também, elas são terapêuticas, como que você usa a metáfora e cura as pessoas. Então, eu não vou dar aqui o curso de PNL, eu vou falar de algumas técnicas que vocês podem aplicar, né? Porque a minha proposta é de trabalhar esses fundamentos que eu faço, né? Aplico ali com as pessoas as ferramentas, né? E meu carro-chefe, sem dúvida, é PNL e constelação. Constelação aponta, PNL resolve, tá bom? E tem outras teorias interessantes também. Então, gente, os 6 princípios básicos, pilares da PNL, é estado emocional e nível de habilidade. Então, lá no vídeo, viram? O menino se achando burro, que ele tem uma crença, né? De que eu sou burro, que eu não vou aprender, que é isso, que é aquilo. O estado emocional e essa habilidade, eu vou usar algumas técnicas com vocês, vocês vão perceber como que a pessoa ressignifica e trabalha uma crença limitante dela. Porque nós somos aquilo que acreditamos ser. Essa é a nossa crença. Se você pensa, eu sou competente, eu sou capaz, eu sou inteligente, a sua vida flui. Se você pensa e acredita, eu sou fracassado, meus relacionamentos não dão certo, é isso mesmo. Os princípios básicos da PNL, que eu vou falar para vocês agora, o rapport, que é uma qualidade do relacionamento, né? Saber o que é o quê, o feedback, né? Então, o que é PNL? É o resultado que você pode obter de uma vida diferente daquela que você vinha tendo, né? E você pode fazer essa reprogramação mental de forma rápida, né? Sem muita lenga-lenga, sem muita questão assim de, não, mas isso aqui tem lógica. Como não, a nossa mente inconsciente, ela grava e arquiva, né? Como se fosse o HD de um computador, aquela memória que nós não temos acesso a essas memórias de forma consciente. E que na regressão a gente vai. E regressão e hipnose também, pessoal, tem aquele mito, né? Eu vejo as pessoas às vezes hipnotizando e falam assim, tum, não é isso não. Você induz a pessoa a ir para você conversa com o inconsciente da pessoa, você usa palavras inespecíficas para que ela possa chegar lá e você vai conduzindo de forma natural, você faz isso. Então, feedback. Quando eu mudo alguma coisa, o resultado vai ser diferente, ok? Isso é feedback. E aí esse feedback a pessoa vai te dar, né? Como que ela muda a vida dela. Para vocês terem uma ideia, pessoal, é assim, são 6 sessões. Da 3ª para a 4ª sessão, o cliente já transformou. E as pessoas que trabalham com ele, que convivem com ele, perguntam para ele assim, onde você está indo? O que está te acontecendo? A mudança, ela é de dentro para fora e é rápida. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Eu tenho uma pessoa, um gestor que eu trabalhei com ele era muito bravo, sabe? Então, diz ele que na reunião ele apelava, dava murro na mesa e ia embora. E todo mundo já ficava com medo dele, é da área de TI. Aí nós fizemos a constelação e eu fiz uma regressão com ele, que ele pegava birra quando criança, porque ele tinha um sentimento de menos-valia. Resolvemos isso, ele resolveu. Aí no outro dia ele foi pro trabalho, ele já não bateu mais na mesa, não deu piti. Aí o pessoal já assustou com ele. Aí um que era mais amigo falou para ele assim, aqui, o que tá acontecendo com você? Ele falou, uai, o que foi? Ele não tinha noção que as pessoas tinham medo dele. E ele também não tinha noção que ele melhorou. Ele dá esse depoimento, né? E depois que eu trabalho com a pessoa 6 semanas, eu tenho um processo que eu chamo de pós-coaching, que aí eu vou dar uma mentoria para essa pessoa durante 1 ano, uma vez por mês.
Então, eu trabalho com muitos empreendedores, né, muitos empresários. E aí tem empreendedor que já está na 4ª rodada comigo, já tem 4 anos que eles estão comigo. Aí eu viro mentora de todos os aspectos da vida dele, inclusive da empresa. E tem empresa que já banca o trabalho para os gestores, para os líderes. Ou vê lá que tem um funcionário legal, um colaborador, mas que ele tem questões. Então, vai lá para a Cleise. Né? Aí vai lá na Cleise, entendeu? Então, eu trabalho muito por indicação de pessoas que já conhecem o meu trabalho e vê o efeito. Mas o fato é esse, pessoal, da 3ª para a 4ª sessão, as pessoas já mudaram, já passaram pela transformação. E flexibilidade, né? PNL é flexibilidade. As coisas são como são, eu posso mudar a qualquer hora, o outro também pode mudar. Esses são os princípios básicos. Isso aqui tá tudo na apostila, tá, pessoal? Não há fracassos na comunicação, apenas resultados. As pessoas têm todos os recursos necessários para qualquer mudança desejada. Os recursos, eles são internos. O que a gente faz? A gente faz com que esses recursos internos aflorem. Tá? Então, numa regressão, o que a gente faz? Quem vai curar aquela criança interna é o adulto. Os recursos estão com ela. Tem uma técnica também do perdão que é fantástico, os recursos estão com as pessoas. E nós, seres humanos, nos comunicamos em 2 níveis, no inconsciente e consciente. Gente, consciente não dá trabalho. Eu não trabalho com consciente. Aí quando a pessoa começa a conversar muito e falar, sabe, contar aquelas histórias, eu falo, só um minutinho, eu já peguei, numa palavra eu já sei o que é. Tem empresário ou empreendedor, pessoa, muito lógico assim, elas chegam com uma listinha para mim do que elas querem trabalhar, me manda pelo WhatsApp, Cleise, próxima sessão é isso aqui, não é nada daquilo. Aí quando eu faço, ela fala, Cleise, mas como que você descobriu? Talvez, quando eu falei, ei, tudo bem? Falei assim, ô Cleise, tudo bem. Teve uma que falou para mim um dia assim, olha, eu não vou conseguir fazer a sessão porque eu tô com crise de sinusite. Sinusite é raiva. E aí, ela me falou isso umas 2 da tarde. Eu falei, você quer fazer a sessão online? Ela tinha marcado presencial. E eu falei com ela assim, você teve muita raiva? Ela falou, como é que você sabe? Quando eu fiz a sessão, ao finalizar a sessão, ela já estava toda descongestionada. Era raiva, ela tinha passado muita raiva. Então, essa cuidade, essa percepção, vocês vão ter também com experiência, né, gente? De desenvolver isso, né? Como eu já faço isso há muito tempo, eu tô mais treinada, né? Então, às vezes a pessoa lá no consciente, eu quero fazer isso, mas não é. Que tal isso? Sempre com o consentimento dela, né? Foi a questão da menina aí com a sinusite. A intenção de todo comportamento é positivo. Comportamento de raiva, de ódio, de rancor tem sempre intenções positivas. Também é bacana demais trabalhar isso daqui. A pessoa com mais flexibilidade será o elemento controlador no sistema. E aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesses princípios e aquilo que vocês tiverem dúvida, vocês mandem para mim. Pode ser? Porque isso aqui são princípios óbvios, né, da PNL. Bom, o mapa não é território. Isso aqui é um pressuposto muito bacana da PNL, gente. Veja bem, a realidade das pessoas, ela é subjetiva, intransferível. Isso é um mapa. Né? Por exemplo, antes de me conhecer, vocês fizeram um mapa da Cleise, tá? Nós já estamos conversando, não, o tempo passa, né, gente? 1h20 já. Tá, antes dessa 1h20, Cleise é o território, Cleise Souza é o território. Vocês confiaram, fizeram inscrição, né? Estão na expectativa. Eu sou território, eu sou Cleise, mas cada um de vocês criou um mapa meu. Aquele mapa que você criou, mesmo ouvindo meus vídeos,
O mapa é o mesmo desse agora, que tem 1h30 que eu estou conversando com vocês, ou já mudou alguma coisa? Sim ou não? Fala, Fátima. Não tá dando para te ouvir ainda. Eu vi alguns vídeos teus, assisti, né? E achei bem bacana. E é você, como se eu já te conhecesse. Você já me conhece, ok. Alguém, então, o seu mapa, ele só confirmou, né? Fábio? Sim, isso. Alguém mudou o mapa que teve do território Cleise? Possivelmente sim, né? Mas eu acho até que, pensando bem, quando vocês resolveram a investir nesse curso, vocês falaram assim, não, eu vou lá porque eu acho que ela tem experiência, tem muita gente, tem muita gente na faixa da minha idade. Nossa, que bacana, se ela chegou lá, por que eu não posso estar também, né? Eu passo a ser inspiração. Então, agora que eu deixei os cabelos grisalhos, né? Não tô tingindo mais, que eu tinha os cabelos vermelhos. Isso também impacta nas pessoas, né? Muitas pessoas vão se inspirar nisso. Então, gente, veja bem. Sabe aquela situação do mapa que você faz de uma pessoa, de uma cidade? Né? Às vezes você comenta com uma amiga, você fala, eu vou te apresentar uma pessoa. Não, sua amiga fala para você, vou te apresentar uma pessoa maravilhosa, inteligente, linda. Você vai fazer no mapa da pessoa. Quando você conhece a pessoa, você se decepciona e fala assim, nossa, o que é aquilo? Por quê? O mapa não é território. Quanto mais flexibilidade nós temos e quanto mais rico forem os nossos mapas, melhor. Né? Nós vamos conseguir um resultado melhor. Entender, às vezes o mapa da pessoa é limitado. Né? E o quanto mais rico o seu mapa, melhor serão as suas escolhas na vida. Então, isso é um pressuposto da PNL. Mapa não é território. Né? O real, o verdadeiro é muito relativo. Né? A história que a pessoa te conta é uma. Para ela a história é real, porque ela vivenciou daquela forma. É um pressuposto bem bacana aí da PNL. E tem outros aqui também, né? As pessoas fazem as melhores escolhas, dadas possibilidades e capacidades que são percebidas como disponíveis a partir do seu próprio modelo de mundo, né? Então, se a gente pegar a pandemia, né, o território, o mapa que cada um tem da pandemia, tem pessoas, mesmo com toda a tragédia, mesmo com esses milhões de pessoas mortas, tem pessoas que conseguiram ser gratas, até porque elas não morreram. Né? Eu estou nesse grupo, eu me coloco como sobrevivente. Né? Então eu tenho uma missão aqui, não foi minha vez ainda, porque eu acho que a gente vem com um prazo de validade, isso é minha crença, tá? Venceu a validade, você vai. Né? Mas, nesse intervalo do seu nascimento até a morte, você precisa servir ao planeta, entender seu propósito de vida, ter uma missão de vida clara, e quanto mais pessoas você puder ajudar, melhor. Melhor para você e melhor para todo mundo. Então, a mudança é resultado da ampliação ou enriquecimento do mapa de uma pessoa pela utilização de um recurso apropriado ou ativação de um recurso potencial para um contexto particular. Esses recursos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos e vivenciamos, melhor e maior vai ser, mais rico será o nosso mapa. Bom, calibração, eu já falei muito aqui com vocês de calibração. É um conjunto de procedimentos destinado a estabelecer uma correspondência entre uma quantidade de pistas sensoriais e o estado interno de uma pessoa.
Então, veja bem, quando você está com o seu paciente ali, aí tudo bem, ele pode falar para você assim, tudo bem. Mas você vai olhar a expressão dele, se ele está bem, a fisionomia dele. Às vezes a pessoa chega para fazer o atendimento com você, ela está de braços cruzados, tá? Ela está olhando para baixo, ela está fechada, ela não quer se expor, então você tem que fazer um bom rapport com ela. Então, calibrar é você observar a pessoa, né, desenvolvendo não só a cuidade, mas essa percepção do outro, através dessas pistas comportamentais e respostas cognitivas internas e emocionais. Então, isso é muito importante, tá? Do que a pessoa passa para você. E aí você vai estabelecer com ela um rapport, né, que eu já falei para vocês aqui. O que é o rapport? Rapport é você entrar em sintonia com a pessoa. É você criar uma empatia com essa pessoa e conduzir a pessoa para onde você quer. Né? Então, você consegue estabelecer rapport com a pessoa como? Falando uma frase que ela falou, você vai repetir essa frase. Tá? Quando ela diz, eu tô muito triste, você fala, realmente eu tô vendo que você tá muito triste. Você repetiu a frase dela. Você quer conversar sobre? Se a pessoa falar pra você, eu tô muito triste, você fala, nossa, mas você não tem motivo pra estar triste na vida, não. Eu é que deveria. Aí você começa a falar das suas questões que são piores do que a dela. Você não estabelece rapport. Então, você vai estabelecer rapport muito pelos sistemas representacionais, que é visual, auditivo e sinestésico. Isso também é PNL. Aqui os indicadores para calibração são pistas mínimas. Localização e frequência da respiração. Quando a pessoa está nervosa, ela respira daqui para cima. Tá? Então, você vai fazer um rapport com ela, para tranquilizá-la, você vai, geralmente ela está com a voz entrecortada, a respiração ofegante, você vai fazer o contrário, o rapport cruzado para depois você conduzir. Você vai respirar profundamente, você vai conversar mais calmo com ela. Geralmente ela está de pé, ela está muito agitada, você convida para sentar, né? Você não quer uma água, você estabelecendo rapport. Sabe quando você chega num lugar que a pessoa fala, você aceita uma água, um cafezinho? Isso é rapport. Ou seja, estou te acolhendo. Né? Então, a tensão, o relaxamento muscular, pernas, né? Gesticulando muito. Você vai ver que a pessoa está tensa ali com você, ou braços cruzados, ou olha só para baixo. Ou então você está falando, ela está assim, ó, desligada do que você está falando. Você precisa puxar ela para a conversa. A mudança de cor, né? Quando ela fala de raiva, ela fica pálida, né? Ou muito nervosa, ela fica mais vermelha. O piscar dos olhos, os movimentos oculares, né? Se ela está falando alguma coisa, se ela está recordando, ela vai olhar aqui na altura dos olhos e vai olhar para a esquerda, ela está recordando. Se você pedir para imaginar, ela vai olhar para a direita, imaginar alguma coisa e para cima. Então, são os movimentos oculares, né? Segundo a PNL, os olhos são as janelas da alma. Então, você começa também a perceber o olhar da pessoa. Se a pessoa é sinestésica, ela não te olha no olho quando ela está conversando, ela olha para baixo. Isso não significa que ela não seja sincera. O visual já te olha nos olhos, fala alto. Sinestésico fala para baixo. Postura de mão no bolso, visual não, olha para mim. Visual, inclusive, tem uma crença inadequada que ele acha que quem está olhando para ele porque não é sincero. Não é isso. O sinestésico, ele é sincero, mas ele não te olha nos olhos. É uma pessoa que olha mais para baixo. A espessura dos lábios, a postura corporal, sorriso, a mímica e mudanças no tom de voz. Então, isso tudo são pistas mínimas para você calibrar. E aí, gente, agora nós vamos praticar, tá? Então, eu pedi, vocês pegaram a ficha 1, o anexo 1, pegaram aí. Ou não deu tempo?
Tá, padrões de movimentos oculares para os destros. Então tá, o que eu vou explicar tá aí nessa ficha 1, tá? Tá na ficha 1. Eu vou pedir para você... Você vai ficar aqui olhando, né, para frente aí na câmera para mim, por favor. Eu vou pedir para você... Deixa eu ver aqui quem que eu vou olhar. Não vou falar quem que eu vou olhar, não, mas eu vou... Tá. Fica aí sem mexer, tá, gente? Ó, que de óculos. Mas vamos ver. Ok. Pense pra mim na roupa que você usou ontem à tarde. Qual foi a roupa que você usou, a cor? Ok. Lembrou, né, Marisete? Ô, Marisete, você é destra ou canhota? Destra, direita. Marisete, eu olhei a Marisete, ela pensou na roupa e veio. Ela olhou para esquerda e para cima. Aí veio a roupa que ela olhou. Esse é o movimento ocular, ok? Agora, gente, eu quero que vocês pensem para mim, ou imaginem, eu quero que vocês imaginem um lugar que você não conhece ainda, mas que você gostaria de conhecer. Imagine esse lugar, como é que são as pessoas. Um lugar, talvez, suas próximas férias, num lugar que você não conhece, mas que você gostaria de conhecer. Legal esse lugar, hein, Fernanda? Então, Fernanda fez assim, olhou para cima e para a direita. Visualizou. Ilha Bela. E programa para ir. Já tem data? O ano que vem, tô querendo. Ó, ano que vem vão ser mais exatas aí na sua meta. Ano que vem quando? Fevereiro. Então tá. Depois ela vai postar pra gente fotos lá de Ilhabela em fevereiro. Porque, olha, quero ir ano que vem, né? Isso é sonho. Meta é o quê? Eu vou em fevereiro. Ok. Gente, agora eu quero que você pense num problema que você está vivenciando. Uma situação, sabe, chata, que te incomoda, um problema que você precisa resolver. Tá? Pensa nesse problema que você precisa resolver. Como que você vai resolver esse problema? Ele é difícil, mas tem jeito. Pensou aí, Selma? Então, pensar em problema, postura de sinestésia. Tem gente que até fechou o olho para ficar melhor do problema, né? Introjetou o problema. Olha para baixo, como vai resolver? Ela deu uma olhada para cima, imaginou. Primeiro ela lembrou do problema, ela veio aqui para a esquerda e imaginou. Isso são os movimentos oculares, né? A importância do olhar. Então, nesse anexo 1, tem vários padrões de movimentos oculares, do visual, do auditivo, do sinestésico. Isso é importante para quê, pessoal? Se você vai lidar com uma pessoa que é visual, ela tá sempre olhando para cima, gesticulando, você tem que fazer rapport com ela. Fala rápido. O visual, ele anda depressa, ele come depressa, ele atropela palavras. Faça rapport com ele, senão vai te achar lento e incompetente se você for auditivo e sinestésico. Agora, se você é auditivo e lida com alguém visual, você tem também que acelerar. E se for o contrário, né, você visual vai atender um auditivo, toma consciência, deixa o seu visual em stand-by e vai para o auditivo. Diminui o seu tom de voz, respiração mais tranquila.
não fica falando muito, sabe por quê? Quando o visual fala muito com o auditivo chega a ficar até tonto, né? Ele acha que o visual é destrambelhado, é desequilibrado, e não é. Né? Porque dois visuais conversando, eles dão muito bem, eles dançam, um grita, outro grita também, né? Gesticula, o auditivo fica meio que tonto, né? E o sinestésico é mais calmo ainda, ele é lento, respiração diafragmática. Então, o visual com auditivo é um caso sério, porque o visual quer ver e o auditivo quer pegar. O auditivo gosta de abraçar, gosta de tocar. Né? Tem duas pessoas conversando, um é visual, o auditivo, sinestésico. O sinestésico quer pegar no visual, o visual dá um passo para trás, o sinestésico vai. E é comum até entre mães e filhos mesmo. A mãe que é visual, que é um menino com a roupa limpa, cabelinho penteado, combinando as cores, e o menino quer abraçar. Ela fala, sai pra lá, você é pegajoso, a criança acha que a mãe não gosta dele. Marido sinestésico, mulher visual, a mesma coisa também. Marido quer ver e a mulher quer... A mulher visual, ela produziu, quer que o marido elogia, veja e tudo mais. E às vezes o maridão é sinestésico, ele quer mais pegar. Né? Então, entender esses sistemas representacionais e ser poliglota nessa linguagem. Não existe uma linguagem melhor. Com a pessoa que você está conversando, você vai estabelecer o rapport com ela, ok? E tem aí, pessoal, o chart, que é o anexo 3. Eu vou chamar o Felipe para ser minha cobaia aqui. Quando é que você usa o chart? Tá? Para resolver um problema ou aliviar a mente. Deixa eu pegar o meu aqui. Ô, Gleice, tem uma leitura diferente para quem é canhoto? Tem. Sobre canhoto, esses movimentos? Você tem que testar, tá? O canhoto, ele faz geralmente o contrário, tá? O canhoto, para lembrar, o destro, para lembrar, ele olha para cima e para a esquerda. O canhoto, para lembrar, olha para cima e para a direita, tá? Então, por exemplo, quando eu dou os cursos, eu falo, gente, a mentira não é uma invenção? É. Se você quer saber se a pessoa está mentindo, olha para os olhos dela. Mas se for destra, se for canhota, ao contrário, não me compromete. Quando eu explico isso, geralmente as mulheres falam, peraí que eu vou anotar. Né? Então é assim, você pergunta para o seu namorado, seu companheiro, chegou tarde em casa, ele é destro. Você fala para ele assim, onde que você estava? Se ele olhar para cima e para a esquerda e falar para você, estava na casa da mamãe, ele estava mesmo. Agora, se ele olhar para cima e para a direita e falar, eu estava na casa da mamãe, ele não estava na casa da mamãe. Isso é para o destro. O canhoto faz o contrário. Mas você tem que checar porque, às vezes, quando criança, o canhoto foi treinado a fazer tudo com a mão direita. E tem gente que escreve com as duas mãos, né? Chuta bola. Aí você já dá um nó em tudo, né? Sim. Então, você tem que, primeiro, e outra coisa, você fala isso para a pessoa, ela pode, se ela tomar consciência disso, ela te engana, tá, Fernanda? Se ela souber disso e tá falando mentira com ceia dessa, ela fala perfeitamente, ela olha para a esquerda. Ou então ela sabe disso, ela não mexe com os olhos. Então, esse teste você tem que fazer para ver. Faz primeiro uma perguntinha básica, tá? Para você ver qual é o movimento ocular ali predominante, se é destro ou canhoto. Tem uma crença que é uma crença inadequada, né? Há um tempo atrás as pessoas achavam, umas décadas atrás, que os canhotos não eram tão inteligentes quanto os destros, tem nada a ver. É só o movimento cerebral que é diferente. Tá bom?
Vamos lá para o chart, gente? Ô, Felipe, você me ajuda aqui? Claro. Ô, gente, tá vendo aqui? Tem o A, B, C, D e E. A é esquerdo, B é direito, C juntos. Então, A, esquerdo, B, direito, C juntos, tá? Eu vou chamar o Felipe aqui para a gente fazer, que é a nossa última técnica de hoje. Aqui vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Felipe. Abre a imagem. Gente, eu coloquei aqui o chart. Então, você pode fazer isso também, tá? Aqui, Felipe, você vai seguir isso daqui. Daqui dá para vocês verem, Felipe? Onde que eu poderia colocar aí, Felipe? Você tem que ver essa folha. Tá. Aqui eu consigo enxergar. Não dá pra ouvir não daí. Vocês conseguem ver o Felipe? Sim. Ou quem sabe, Felipe, aqui, ó. Pode ser. Felipe, eu vou pedir. E, ó, gente, não combinei nada com ele, não. Ele nem tava sabendo, tá? Não dá pra ver a cabeça do Felipe. Tá, mas quando ele chegar aqui, vocês vão entender melhor. Tá. Tá? Felipe. Parar de compartilhar a tela vai ficar melhor. Como? Veja. Tirar o slide da tela. Tá. Isso. Tá. Felipe, eu quero que você pense. No problema. Você não precisa me falar. No problema que você precisa resolver. Uma meta que você quer alcançar. Alguma coisa que no momento tá difícil para você. Tá? Que tá assim, te angustiando, te incomodando. Pensou? Você vai fazer o exercício que vai ser o seguinte. A cabeça de vocês eu não vejo. Oi? A cabeça de vocês dois não dá pra ver. O A, Felipe, aqui, ó. O A é esquerdo, o B direito, o C juntos. Tá. O que você vai fazer? Você vai falar assim, A, B, C. Eu vou cuidar do seu movimento. Se você errou aqui, eu falo, volta, você vai voltar essa linha. Tá. Entendeu? Então pode chegar aqui, pra você ver. Deixa eu só Vamos aumentar, lá. deixa eu só alterar aqui pro pessoal enxergar. Tá? Então, vai lá e você vai começar. Assim, então, A, B, ó, A, B, C. Tá. Tá bom? Então tá, ok. A, B, C. C. Uhum. A, Não, agora D, D. D. Aqui, tá, ó. o D eu... D e E. tá, Você entendi. vai só assim, A, B, Entendi, C. entendi. Entendeu? Então, Vamos lá, vamos. vai começar então. Tá. A, B, C. Isso. D, E, F. Sim. G, H, I, J, Ok. K, E, M. Não, K-L. Aí K-L. errou, volta a linha, tá, gente? K. K, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X,
YZ. Parabéns, ele foi muito rápido, hein, gente? Felipe, agora pensa naquela questão de novo que você pensou e depois do exercício, como é que ela ficou? Diminuiu, sumiu, aliviou, como é que ficou? Quando você pensa? Parece que não alterou muito, não, na minha cabeça. Mas você viu que você custou pensar nela de novo? Sim, isso aí é verdade. Tá? Isso aí eu E fiz. antes estava mais presente, estava mais Aflorado. aflorado. Sim, Deu uma aliviada, ok? sim. Era isso, obrigada. Agora, como é que eu faço aqui? Só tiro aqui? Compartilha aqui de novo. Pessoal, ficou claro o chart? Esse menino é muito inteligente. Ele não é, tem gente que vai e volta. Olha o que ele viu. No início ele falou comigo. Ele olhou, ele estava com dificuldade de lembrar da questão. Mas como ele é muito racional, ele falou assim, acho que não alterou muito não, mas eu estava atenta. A alteração é isso. Quando nós temos um problema, a gente tende a colocar ele aqui como se fosse um cartão postal, um filme. Você não Você tirou desliga do dele. foco, né? Oi? Tirou do foco dele o problema Sim, você tira o com esse foco. exercício. Então você pode fazer isso, treinar. A pessoa chega para você, tá muito angustiada com prazer. Faz isso aqui com ela, tá? Se errou, volta na primeira linha. Isso aqui é para quê? Volta lá só na linha, não tem que voltar tudo não. Isso é para distrair a mente. Porque quando nós temos um problema, a gente dá tanto foco nele que a gente acha que não tem solução para outra coisa. Então você pode usar aqui para resolver um problema, uma meta que você quer alcançar. Então, olha aqui que o Felipe falou. Ele falou, acho que não alterou muito também, custou a lembrar do problema. Né? E eu estava percebendo os movimentos dele, a postura, a dificuldade que ele estava em lembrar. Né? Ele já não estava olhando mais para o chão, porque quando eu pedi para ele pensar no problema, a postura foi do sinestésico. Ele olhou e veio o problema. Fez o exercício e o problema suavizou.